de Direito do Trabalho. Para você que não me conhece, sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho aqui do Estratégia OAB. E hoje estou aqui para dar uma dica muito valiosa para você de Direito do Trabalho, uma dica que envolve um pouquinho de reforma trabalhista e que eu acredito que pode ser de suma importância para a sua prova. Eu inicio a nossa dica colocando as redes sociais aqui embaixo para vocês à disposição, porque eu tenho certeza que a gente vai poder conversar, tirar dúvidas e eventualmente aí trazer algumas dicas importantes para a sua prova. Então, no nosso slide já está aqui, ó, professora Priscila Ferreira no Instagram e Facebook Professora Priscila Ferreira. Então aqui tá as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, à sua disposição. E pensando nisso, obviamente, vamos falar de um tema que foi aí muito impactado pela reforma trabalhista e que obviamente pode estar na sua prova. Vamos falar um pouquinho de equiparação salarial, um tema aí impactado pela reforma. Quando a gente pensa em equiparação salarial, pessoal, a gente está diante de duas figuras, paradigma e paragonado. Como assim, Priscila? Paradigma e paragonado. Quem são esses? Bom, vamos supor que eu, Priscila, queira equiparação salarial com outro professor. Eu, Priscila, sou a paragonada, aquela que está pedindo a equiparação salarial. O X, com a qual eu quero a equiparação, o seu Zé aqui, ele é o meu paradigma, ele é o meu espelho. Ele é quem recebe um salário diferente do meu, sem qualquer razão aparente, já que nós temos o mesmo trabalho, uma identidade de funções, com a mesma produtividade, um trabalho de igual valor. Portanto, a equiparação salarial se faria, assim, devida, se preenchidos os demais requisitos. Então, a equiparação salarial, ela é fruto de uma diferença salarial sem qualquer motivo justificável para ela. O artigo 461 da CLT traz os requisitos necessários para a equiparação. E quais são eles, que inclusive foram alterados pela reforma? Venham comigo. Requisitos legais para equiparação salarial. Primeiro deles, o trabalho exercido pelo empregado, requerente, paragonado, e o paradigma deve ser de igual produtividade e valor, no exercício da mesma função e prestado no mesmo estabelecimento e ao mesmo empregador. Então, tem que ter igual produtividade, trabalho de igual valor, igual produtividade, trabalho de igual valor, mesma função, prestado no mesmo estabelecimento e ao mesmo empregador. O que eu chamo a sua atenção aqui neste momento é mesmo estabelecimento. Quando a gente pensa em mesmo estabelecimento, pessoal, nós temos que pensar o seguinte: Priscila, é o mesmo prédio? É o mesmo local? E aí eu já adianto para vocês que sim, pessoal. Então vamos supor, ó, pensem comigo, Estratégia tá aqui, ó, nesta rua, tudo bem? Estratégia, ok? Numa rua paralela aqui, tem um outro prédio do Estratégia. Ou seja, uma quadra de distância. Pergunto, os estabelecimentos são os mesmos? Não, são estabelecimentos diferentes. Portanto, a Priscilinha que trabalha nesse estabelecimento aqui, diferente do Zé que trabalha neste estabelecimento aqui, podem ter uma diferenciação salarial? Sim, porque o estabelecimento não é o mesmo. E a equiparação salarial traz como requisito que o trabalho tem que ser o mesmo, né? Ou seja, um trabalho de igual valor, a mesma função, igual produtividade, mesmo estabelecimento e mesmo empregador. Portanto, estabelecimentos diferentes pode dar ensejo aí a remunerações diferentes, sem que a equiparação salarial seja devida. Segundo requisito, a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Então, a diferença de tempo de serviço tem que ser não superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos. Como assim, Priscila?
Uma coisa é o tempo de serviço, outra coisa é o tempo de função. Vamos supor, temos eu aqui, né? Estou nesta empresa, vamos supor, há 1 ano. Tudo bem? O Zé também está nesta empresa na função de professor há 1 ano. Então, eu, professor, estou há 1 ano. Zé, professor, está há 1 ano. Mas Zé, antes de ser professor, entrou aqui como atendente. Zé está aqui no Estratégia há 5 anos, mas como professor há 1. Pela questão da função do período que estamos como professores, a equiparação salarial seria possível, porque a lei fala que a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2. Mas Zé está aqui há 5 anos na empresa. Ele é funcionário, empregado da empresa há 5 anos. Eu não, eu sou há 1. Ou seja, o tempo de serviço é superior. Nesta situação, portanto, a equiparação salarial não se torna possível. Vejam comigo aqui no slide, ó. A diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não superior a 2 anos, ok? Portanto, pessoal, esses são mais alguns requisitos que a gente tem que observar e muita atenção a eles. Então, tempo de serviço não superior a 4, tempo de função não superior a 2. Depois temos aqui o 3. Inexista quadro de carreira ou plano de cargo e salário. Inexista quadro de carreira ou plano de cargo e salário, ok? Bom, esses são basicamente os requisitos. Agora, olhem comigo aqui o que fala o artigo 461. Vamos ler juntos. Ele fala: sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, do mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Os dispostos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargo e salário, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Vejam comigo o seguinte, olha que importante isso. Antes da reforma trabalhista, para um plano de cargo, né, para que a gente tivesse lá um plano de cargo válido, necessário era, nesse quadro de cargos, uma homologação do Ministério do Trabalho. A reforma trabalhista veio e disse, não há necessidade disso, isso é uma mera burocracia. Você pode ter um quadro de cargos para fins de promoção sem ter a necessidade de homologação do Ministério do Trabalho, não vamos dispensar esta formalidade. O plano de cargo, portanto, ele é válido independentemente de homologação do Ministério do Trabalho. E se a empresa tiver um plano de cargo, isso impede a equiparação salarial, como vocês acabaram de ver. Então, olha o que ele traz aqui, ó. Quadro de carreira, né, por meio de norma interna da empresa ou negociação de coletiva, plano de cargos e salários, dispensado qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Não contente, ele ainda traz pra gente que as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria. Ou seja, veja comigo, você vai falar, Priscila, eu posso ser promovido, ora por merecimento, ora por antiguidade, ora por antiguidade, ora por merecimento. Era essa a regra. Nunca podia ser só por merecimento ou só por antiguidade. Agora pode. Se o empregador falar, aqui eu só promovo por antiguidade, pode. Aqui eu só promovo por merecimento, né? Entendendo? Só por merecimento também pode. Aqui pode tudo agora da equiparação salarial. O quadro de carreira é válido, sem homologação, não tem necessidade. Pode ser previsto em negociação coletiva, regulamento interno, tudo válido, ok? E, além disso, as promoções podem ser só por merecimento ou só por antiguidade. Não precisa necessariamente estar alternando entre elas, ok? Vejam comigo aqui, ó, volta aqui comigo. Nós temos, portanto, os detalhes do artigo 461, parágrafo 3º. Não contente com isso, ainda teremos aqui, ó, parágrafo 4º. O trabalhador readaptado, aquele que sofreu, né, obviamente, algum motivo de deficiência física ou mental, atestado por órgão aí da Previdência Social, não servirá
de paradigma para fins de equiparação salarial. Portanto, o trabalhador readaptado não pode ser paradigma para fins de equiparação salarial. Afinal, ele só está naquela função por uma questão de readaptação. Então, paradigma ele não pode ser. Ainda trago para vocês o seguinte, que para fins de equiparação salarial, só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, a equiparação salarial só é possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria, ok? E a gente fecha com essa grande inovação trazida no parágrafo 6º, que fala que, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do teto da Previdência. Então, olha que inovação importante. Aquele empregado que perceber que ele não recebe um salário igual ao do Zé, mas essa diferenciação salarial ela é existente em razão de uma discriminação, quer seja por motivo de sexo ou por motivo de etnia, ele tem direito a uma multa a favor dele. Essa multa de 50% do teto da Previdência, que atualmente está em aproximadamente R$ 5.600. Então, esse empregado ele vai ter direito a uma indenização, vamos assim colocar, uma multa de 50% do teto da Previdência. Por quê? Porque a diferenciação salarial dele não foi uma diferenciação qualquer, foi em razão de um fator discriminatório, que, portanto, gera direito a essa multa. Ok? Pessoal, a gente fecha essa dica com dicas, com aspectos, assim dizendo, envolvendo a reforma trabalhista. A equiparação salarial ela teve um forte impacto e eu destaco com vocês esse aspecto da multa, destaco com vocês também a questão do plano de cargo, salário, né, para fins de promoção, inclusive, que foi alterado, a questão da diferença entre o tempo de função e o tempo de serviço, que também aqui foi alterado e que é muito importante para que vocês observem, tá? E a diferença também que agora para você ter a equiparação salarial, necessário se faz que paradigma e paragonado trabalhem no mesmo estabelecimento, ok? Então não basta ser a mesma empresa e nem ser o mesmo empregador, tem também que ser o mesmo estabelecimento. Tudo isso lá no artigo 461 da CLT, artigo alterado pela reforma trabalhista. Espero que você tenha gostado dessa dica, que ela tenha sido valiosa para o seu aprendizado e que possamos nos ver juntos na primeira e na segunda fase. Um beijo grande para vocês, bons estudos e muito sucesso!